Ricardo, obrigado pela disponibilidade da gente estar conversando desse tema. Seguro de crédito é algo tão forte lá fora, né? E no Brasil ainda pouco difundido. Muitas empresas têm, mas a grande maioria ainda não utilizam esse artifício. E assim, no nosso dia a dia, conversando com os clientes, a gente vê muitas perguntas e às vezes perguntas muito parecidas. Então, o que a gente fez? A gente fez um apanhado das 10 perguntas que são mais comuns sobre o seguro de crédito. Mas aí até queria deixar, primeiramente, que você se apresentasse, falasse um pouco mais da Coface, para a gente entrar nas perguntas. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais de seguro de crédito. Meu nome é Ricardo Costa, eu tenho 24 anos de experiência em seguro e trabalho há 4 anos com seguro de crédito e sou um apaixonado, um aficionado agora pelo seguro de crédito. Então, foi uma oportunidade muito bacana que eu tive aí para começar a trabalhar com seguro de crédito. Acredito muito no seguro de crédito, então para mim faz todo sentido em vender um produto que eu acredito e que ele realmente transforma as empresas e de forma positiva. Tenho muito a agradecer à Coface. Coface foi a empresa que me deu essa oportunidade de entrar nesse segmento maravilhoso de seguro de crédito. E a Coface, ela está aí há mais de 75 anos no mercado de seguro de crédito, é uma seguradora especialista em seguro de crédito, em que tem a maior presença geográfica das seguradoras de crédito, com um banco de dados exclusivos e com mais de 331 analistas de riscos, ou seja, a Coface toma mais de 10 mil decisões de crédito por dia. É uma estrutura extremamente sólida, então a gente fala de rating pela Fitch e pela MBEST, um índice líquido combinado aí no último ano de 64,9%, 65%, uma renomada experiência macro e microeconômica, mais de 670 bilhões de euros de capacidade disponível para crédito B2B, mais de 50 mil clientes em mais de 200 países e mais de 4.700 funcionários aí com uma diversidade muito grande, com 80 nacionalidades. E no Brasil, pioneira, né, e líder de mercado, então aterrissou no Brasil em 1997, grande parceiro do Banco do Brasil aí, um market share em 2022 de 33%, uma receita considerando 2022, de aproximadamente 260 milhões de reais, com aproximadamente 381 clientes, com mais de 45 mil empresas no banco de dados com limite aprovado, com mais de 13 bilhões de euros de recebíveis segurados. Então, a gente está falando de uma das mais importantes ferramentas de financiamento de vendas entre empresas, mais de 104 funcionários, 105, 110 funcionários aí no Brasil, e com equipes de CRM dedicadas para o pós-venda, que faz total diferença no dia a dia, no andamento das vigências das apólices ou no acompanhamento dos produtos e serviços que a gente possui. Então, realmente um líder global, uma marca diferenciada e que é especialista no que faz. Analisa informações, faz seguro de crédito. Então, especialista focada nisso. Entrando já na primeira pergunta, muitas vezes a gente se depara com empresas que elas já têm um departamento bem estruturado, já tem equipe interna da análise de crédito, faz esse gerenciamento muito bem. E aí, às vezes, eles têm uma inadimplência histórica muito baixa. E o pensamento dessas empresas é, poxa, o que o seguro de crédito pode me auxiliar? O seguro de crédito é uma ferramenta extremamente poderosa, então as empresas que já possuem um departamento, uma equipe interna que faz esse bom gerenciamento de risco, ela só tem a ganhar com o seguro de crédito, porque ela vai adquirir aí ou vai compartilhar o conhecimento junto com a seguradora de crédito, e a seguradora de crédito vai aterrissar o know-how que ela possui para auxiliar no dia a dia e até numa agilidade maior para a tomada de decisão. A Coface hoje tem como estatística a tomada de decisão de 10, na verdade a Coface tem 10 mil decisões de crédito tomadas por dia. Então a Coface só faz seguro de crédito e é especialista em seguro de crédito. Então esse compartilhamento de informação, essa
essa tomada de decisão em conjunta é importante tanto para a empresa que utiliza o histórico do cliente, mas também para o monitoramento contínuo daquele comprador. Então, a partir do momento que você analisa um comprador através única e exclusivamente do balanço da empresa, ela é uma informação estática. E quando você tem o know-how da seguradora de crédito, você tem uma informação viva, uma imagem, não uma fotografia. E isso auxilia justamente no momento de uma necessidade de redução de limite, uma necessidade de cancelamento de um limite, por exemplo. Então, é um trabalho em conjunto que é feito, onde ambas as partes se auxiliam, principalmente no objetivo de evitar a inadimplência, porque o objetivo principal também das empresas é evitar a inadimplência através do gerenciamento de risco ou gerenciamento de crédito delas. Então, a gente auxilia muito bem nesse processo aí, tendo uma equipe muito grande, para cobrir talvez as maiores perdas, então sempre é importante, porque o seguro, na verdade, o seguro de crédito nada mais com o seu princípio básico do seguro de proteção de risco e minimizar perdas futuras de uma empresa. O número de empresas que pediram falência ou recuperação judicial, ele aumentou nesse ano 44%. E um dos setores mais afetados foi o setor de varejo. Como que a Coface ela tem visto esse setor e como que está sendo a aceitação dos riscos de varejo? Eu sempre digo que o seguro de crédito ele é muito dinâmico, então nem todas as empresas têm o mesmo portfólio de clientes para vendas. Então, existe sim uma preocupação no setor de varejo, muito em si por conta do aumento da Selic e da margem dos produtos. Então, isso realmente tem uma análise ou um comportamento diferente. Então, a gente aqui trabalha com 36, 38 setores e segmentos que a gente atualiza e analisa e monitora. E o varejo realmente ele é um setor que está com um pouco mais de inadimplência e um pouco mais de sinistralidade. Então, o advento da Americanas tem uma cadeia de repercussão um pouco grande ainda, então não é única e exclusivamente Americanas, tem 5 mil fornecedores para Americanas, por exemplo. Então, essa cadeia de suprimentos, essa cadeia de fornecedores também está sendo impactada e a economia no geral está sendo impactada, porque até setores que não tinham uma sinistralidade muito grande, hoje têm sinistralidade. Então, o resultado das seguradoras de crédito, claro, amparadas pelo processo de resseguro, neste ano eles não são positivos, e varejo é um dos casos que a gente analisa pontualmente. Então, como te comentei, às vezes tem um portfólio que demanda maiores compradores, menores compradores, uma decisão de crédito mais automatizada, então a Coface tem por, por propósito e por operação avaliar todo e qualquer risco, e com base nessa avaliação do risco, que é uma vertente muito importante numa pólice de seguro de crédito, né, que são as validações de risco, a gente toma a decisão da participação ou não no risco. Mas sim, varejo hoje tem uma lupa maior aí, mesmo porque a gente teve aí um evento muito catastrófico, né, um evento de severidade no mercado de seguros. Entrando no produto mesmo, na contratação, existe valor mínimo para contratar? Existe sim valor mínimo para a contratação de seguro de crédito dentro dos produtos de cada seguradora, então cada seguradora tem uma especificidade, mas o que a gente fala é não deixem de consultar. Então, existem operações, por exemplo, de exportação que são apoiadas pelo Banco do Brasil, que é um grande parceiro da Coface há mais de 25 anos aí, para auxiliar o exportador brasileira a se proteger contra os riscos de inadimplência de uma exportação e também fomentar a sua empresa. Então, é um produto muito bacana, é uma parceria muito bacana com o Banco do Brasil, em que existe essa oportunidade de a gente aumentar a margem de lucro das empresas através de uma venda para o exterior, por exemplo. Então, existem mínimos que cada seguradora opera e a gente avalia caso a caso aqui também, individualmente, mas o que eu digo é sempre façam uma consulta, sempre consultem aí, vocês podem procurar a Luciana, o time da Luciana está totalmente apto para fazer esse atendimento e indicar para vocês qual que é a melhor ferramenta ou qual que é o melhor processo ou qual que é a melhor seguradora para fazer aquele tipo de risco em si. É possível fazer o seguro para uma venda única?
Existe sim a oportunidade ou a possibilidade, na verdade, de fazer o seguro para uma única venda. As seguradoras chamam de single buyer, então o seguro de crédito tem esse monte de sopa de letrinha que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas single buyer nada mais é do que venda única ou um único comprador, e essas operações podem sim ser feitas também. Fogem um pouquinho da característica do seguro no geral, que é do mutualismo, e por isso tem às vezes taxas mais agravadas e aceitações mais restritas. Mas sim, existe a possibilidade de ser feito seguro para uma única operação. Mas assim, como eu sempre digo, aproveitem a consultoria aí que a corretora de seguros vai dar, porque às vezes você acha que o seguro de crédito para uma única operação é o que você tem como solução, e às vezes você pode fazer uma carteira de seguros, por exemplo, uma carteira de compradores, em que vai te trazer uma maior tranquilidade e esse objetivo vai ser até ultrapassado do que, por exemplo, com uma venda única ou uma venda única a prazo, ou uma pólice individual, uma pólice single buyer. E a policy, que é para um hall de clientes, como que ela funciona? Como que é o longo do processo dela, de uma policy vigente para uma carteira ou para uma parcela da carteira do cliente? Esse é outro ponto importante. Eu já escutei muito que o seguro de crédito era burocrático. E eu acredito muito que o seguro de crédito não é burocrático, porque se a gente fosse fazer essas operações que o seguro de crédito faz dentro da empresa, você teria que contratar mais pessoas para você fazer num modelo que a seguradora de crédito faz. Você tem que ter um risk underwriter para analisar. Então, o que que a gente faz no geral, tá? Para a gente ser bem objetivo. A policy ela é emitida, então você tem as condições gerais de uma policy, você tem o rol de clientes aqui, ou sua carteira, ou portfólio de clientes. É feita essa avaliação pelo portfólio do cliente e a gente compara as aceitações de limite de crédito. Então, a gente avalia em primeira mão ou em primeiro processo quais são os segurados ou os compradores, na verdade, desculpa, os compradores que têm um comportamento positivo de crédito. E aí a gente avalia os limites e aí a gente faz um primeiro bate com a empresa. Olha, desses que você dá o crédito aqui, ou que você nos consultou para dar o crédito, esse aqui é a nossa aprovação. Legal, com base nesta aprovação existe a venda. Realizada a venda, você deu o encontro entre limite de crédito aprovado e venda, e aí começa o monitoramento da seguradora de crédito. Então a gente chama a Coface de uma seguradora que opera em full service. Então nós temos algumas seguradoras de mercado, mas a Coface tem um modelo de full service, ou seja, um serviço completo, que faz desde essa parte de análise e monitoramento, onde a gente faz esse encontro, faz esse balanceamento entre o crédito que é aprovado dentro da empresa com a observação ou os comentários dos risk underwriters, chega-se numa carteira de crédito que a gente faz o acompanhamento dessa carteira e a qualquer momento a gente pode voltar para a empresa e falar, olha, esse cliente teve XYZ episódio na mídia, ou jurídico, ou financeiro realmente, e isso vai impactar negativamente no comportamento de pagamento dele. Então a gente pode chegar a fazer uma sugestão de redução de limite, uma sugestão de corte de limite, assim como durante a vigência da pólice, o segurado pode voltar e falar, olha, eu quero vender mais para esse cliente a partir desse momento, fugindo da minha característica, da minha política de crédito, mas angariando mais agora que eu tenho seguro de crédito. Então existe essa parte de contratação da pólice, balanceamento da carteira, conforme os limites de crédito, monitoramento. No caso de inadimplência, o segurado vai fazer a abertura do sinistro. Nosso sinistro, a gente tem aí a equipe de sinistro, a equipe de cobrança, que é uma característica no mercado de seguro de crédito diferente dos seguros tradicionais. A Coface faz a cobrança, então entra nesse período de cobrança, iniciando por uma cobrança amigável, depois uma cobrança extrajudicial, e se a gente não conseguir fazer a cobrança desse valor ou recuperar esse valor nesse período de cobrança, a gente faz o pagamento da indenização. Então, o processo de seguro, ele tem todas essas etapas, porque o mais importante do que pagar a indenização, porque toda indenização tem uma participação obrigatória do segurado, é recuperar o dinheiro antes desse pagamento de indenização. E esse processo a Coface faz com a equipe interna, e aí a gente consegue recuperar ou não. Se conseguir recuperar, a gente já faz a devolução imediata para o segurado. Se não conseguir recuperar, a gente faz o pagamento da indenização. Então, esse processo de rol de clientes ou de portfólio, durante a vigência da pólice, segue esse trâmite. E na Coface você tem um departamento de pós-venda, então você tem um auxílio na venda, então no primeiro momento você vai ter todo esse
essa conversa para a gente ver se existe aderência ou não para uma pólice de seguro, e depois dessa venda você tem aí o time da corretora fazendo todo o pós-venda, junto com o time de CRM da Coface, que se conversam no dia a dia para justamente trazer aí o melhor retorno, um retorno mais tempestivo possível para a empresa. Então, sempre, o seguro de crédito sempre agrega valor à operação. Então, esse é um outro grande diferencial que existe dentro dessa operação de seguro de crédito. Ricardo, então a gente conversou, né, do funcionamento e do dia a dia da apólice, e como você comentou, tem o prazo de cobrança amigável, e passado esse prazo de cobrança amigável, tem a indenização, que aí sim é uma declaração de sinistro, e o segurado ele vai ser indenizado quando o cliente dele não paga. Qual que é o prazo, em quanto tempo que o segurado é indenizado? Excelente pergunta, Felipe. O seguro de crédito, diferente dos outros ramos em que eu já tive a oportunidade de comercializar, ele é um seguro que a gente explica todas as condições antes até mesmo do fechamento do seguro, traz uma transparência muito grande para o processo, e também a gente faz todo esse processo da implantação da pólice. Então, é importante porque o cliente vai saber exatamente para que serve aquela pólice e quais os benefícios que ele pode trabalhar com aquela pólice de seguro. A Coface tem 2 prazos específicos: o prazo para simples inadimplência, então o seguro de crédito cobre simples inadimplência, e aí o prazo para pagamento dessa indenização é de 180 dias, sendo que 150 dias são utilizados para cobrança amigável e extrajudicial, e 30 dias é o prazo final para regulação do sinistro. E no caso de insolvência ou recuperação judicial, não tem como fazer o processo de cobrança. Então, a partir da documentação entregue, isso é um ponto importante, a partir da documentação entregue, a Coface indeniza em até 30 dias. Então, nós temos esses 2 paralelos de processo de pagamento de indenização, sendo que a Coface tem um grande diferencial. Se o cliente quiser antecipar em 30 dias o recebimento da indenização, ele participa com 1 percentual a mais no risco, 1% a mais no risco. Então, por exemplo, a participação no risco do cliente é de 10%. Se ele quer receber a indenização ao invés de 180 dias em 150, ele participa com 11% e recebe em 150 dias. Ele participa com 12% e recebe em 120 dias. Então, existe essa cláusula na Coface aí, que é importante, traz um dinamismo também, porque a empresa às vezes não quer aguardar todo esse prazo para receber a indenização. Então, para ela faz mais sentido colocar o dinheiro em caixa antes. Então, existe essa flexibilidade que a Coface dá, justamente pensando na experiência positiva do cliente no final, porque no final das contas lá o dinheiro, a indenização é do cliente. Então, ele tem essa facilidade, essa mobilidade ou essa transparência para trabalhar junto com a apólice da Coface aí. Bom, falando sobre o tema dos sinistros, dos pagamentos para os clientes, a gente ainda não terminou 2023, mas você pode abrir o quanto que vocês já pagaram até novembro de 23 em indenizações para os clientes segurados? Podemos sim, Felipe. O seguro no geral, tá? Aí não é só o seguro de crédito, mas as seguradoras no geral, elas trabalham também de uma forma muito transparente no Brasil. O Brasil é referência para dados e informações analíticas de seguro. Então, a SUSEP, que faz toda essa gestão das informações, ela tem lá no seu site as informações. Então, isso não é segredo para ninguém, posso sim compartilhar. É um ano que a sinistralidade realmente está pesando bastante aí nas contas da seguradora, então para cada R$1 de seguro a gente está pagando 1,57 de indenização. Isso quer dizer o quê? De janeiro a setembro, a Coface já pagou de indenização 248 milhões de reais. Então, esse é o dado que a gente tem mais atualizado da SUSEP, informação aberta. Então, vocês podem, qualquer um pode consultar, não só da parte de crédito também, mas qualquer ramo. Então, é um ano bem atípico para o seguro de crédito, porque normalmente a ideia é mitigar o risco e evitar as perdas, mas não se evitando as perdas, o resultado é esse, é o pagamento da indenização. Seguradoras de crédito também atenderam todas as necessidades dos clientes, então mostra a força do seguro de crédito. Então, se a gente falar aí de prêmio emitido, a gente pega 2023,
2022 com mais ou menos 849, 900 milhões, depende da análise que a gente faz internamente lá, mas um valor menor do que R$ 1 bilhão, e o mercado de seguro de crédito pagando aí em 2023, com indenizações em aberto, aproximadamente 3 bilhões de reais. Então, só num evento específico de varejo. Então, mostra a força do mercado de seguro, mostra a importância do mercado de seguro, porque a maioria dos clientes, na Coface, 100% dos clientes que tiveram perdas aí com Americanas, por exemplo, já tiveram suas indenizações, já receberam as suas indenizações. Então, a importância do seguro de crédito e a força do seguro de crédito. Essas empresas já saem mais fortalecidas da crise, porque já entregaram suas documentações, já receberam suas indenizações e já estão operando normalmente com outros compradores. Então, existe a substituição do comprador, a empresa, a seguradora auxilia também nessa substituição, trazendo banco de dados aí com mais de 45 mil empresas com limites de crédito no Brasil, ou mais de 130 milhões globalmente para quem opera com exportação também. Então, esse é o principal objetivo. Existe o número é muito transparente, está lá, realmente todo mundo já recebeu a indenização, e quem não tem seguro de crédito acabou aí tendo problemas com o pagamento, tendo problemas com o fluxo de caixa, então aí mostra bastante também a importância, não só o valor de indenização pago, que é importante, mas mostra a importância do seguro de crédito, né? Então esse é um dado, eu não gosto particularmente de vender o seguro falando da indenização, mas isso mostra a força do mercado e mostra que o produto funciona realmente, assim como todo e qualquer seguro, né? Então, a importância de se ter e a importância de se saber utilizar da forma correta. E, Ricardo, para esse cliente que ainda não tem uma apólice, nunca fez o seguro de crédito para a empresa, quais são os documentos, como que é o processo de cotação? Esse é um ponto bem importante, acho que é um ponto, na verdade, de desmistificação de mercado, que a gente fala muito em desmistificar o mercado, né? Particularmente eu, quando entrei no processo, ou entrei numa seguradora de crédito na Coface, achei ali o questionário um pouco difícil realmente, mas eu acho que não é difícil, é questão de compartilhamento de informação e se fazer o processo de forma consultiva, tá? Então, existem 5 informações básicas que são de extrema importância para a precificação do seguro. Todas elas são variáveis de precificação. O quanto melhor, ou com mais qualidade, ou com mais riqueza a gente preenche essas informações, melhor a gente consegue precificar o seguro. O processo inicia-se com o corretor, então o corretor vai pegar um questionário e vai compartilhar com o prospect ou seu segurado, e naquele questionário a gente vai ter as informações necessárias. Com base no preenchimento desse questionário, a corretora manda para as seguradoras fazem a precificação do seguro. Lembrando que no seguro de crédito, às vezes a precificação não é o único ponto importante. A gente tem, claro, as condições gerais que serão compartilhadas pela seguradora, mas tem a aderência da informação, a aderência da pólice. Como eu disse no tema anterior, a precificação da pólice é muito feita de forma individual. Então, mesmo às vezes, uma empresa que vende para os mesmos compradores, ela pode ter uma dinâmica diferente no departamento de crédito dela. E isso pode trazer um benefício para ela nessa parte na parte da precificação dos seguros. Então, quanto mais informações qualitativas sejam compartilhadas via questionário com o corretor, melhor a precificação da pólice. Quais são os pontos principais que eu considero importantes para uma precificação da pólice? Nome CNPJ do cliente, então é o básico lá, a informação, onde eu vou determinar o segmento do cliente. Segmentos com maior sinistralidade tendem a ter uma precificação maior. Setores com menos sinistralidade, como a gente conversou naquela pergunta anterior, tendem a ter uma precificação menor. Então, por isso que é interessante e é importante que todos os segmentos possuam o seguro, mas cada um vai ter a sua característica de precificação. Segunda informação, prazo máximo de crédito. Então, como eu comentei, essas são as variáveis do seguro de crédito e são os pontos que vão ser verificados. Quanto maior o prazo máximo de crédito, como por exemplo no segmento de agro, que chega a 365 dias, às vezes maior a precificação. Quanto menor, então 45 dias, 90 dias para algumas operações, 120, menor a precificação. Mas ela tem que se adequar à sua necessidade. Então, informação do prazo máximo de crédito, uma lista dos compradores com nome,
CNPJ ou TAC, ID, endereço, limite de crédito desejado e faturamento anual projetado, uma expectativa de faturamento anual, perdas dos últimos 3 anos. Ah, Ricardo, mas eu não tenho aqui as perdas dos últimos 3 anos. Ou eu não tive perdas, mas eu não tive apólice. Então, isso é uma informação importante para a gente adequar a precificação à realidade que vocês têm hoje, ou que os prospects segurados tenham dentro das suas operações, e os vencidos acima de 180 dias. Essas informações, de forma detalhada, compartilhadas com a corretora, com a seguradora, vão trazer uma precificação adequada ao seu negócio. A Coface é líder de mercado, nós temos aí por volta de 250, 300 apólices, nenhuma apólice é igual à outra. Então, as vendas são realmente feitas de forma consultiva e de forma muito transparente e no detalhe do detalhe. Então, quanto mais informação dentro das informações que a gente compartilhar, melhor a precificação da sua apólice. Falando de precificação, você consegue dar para a gente, para quem está assistindo o vídeo, um preço médio ou então um intervalo onde quanto custa mais ou menos uma apólice de seguro de crédito? Essa informação ela é uma informação muito complexa, porque, como eu comentei anteriormente, cada prospect ou cada segurado vai ter uma precificação com base nas informações que ela fornecer de questionário de risco, contratações de apólices em outros países, multinacionais. Então, o que eu posso comentar? A precificação ela vai depender do tamanho da empresa, ou seja, do faturamento da empresa. Quanto maior o faturamento segurável, menor a taxa, sim, com variável de segmento, com variável de prazo máximo de crédito, com variável de perdas, com variável de atrasos acima de 180 dias. Existe sim um range que eu posso comentar, mas que vão de multinacionais a seguros de pequenas empresas que fazem exportação através da parceria com o Banco do Brasil. Então a gente tem um range aí de 0,06 às vezes de apólices multinacionais com 50 bilhões, 60 bilhões de reais de faturamento, até apólices com 1,7, 2% de taxa, que são apólices de 6 compradores, que vai para a operação de ProEx, para operações de exportação, por exemplo. Mas isso é um range que eu posso comentar com você, que eu posso comentar, para justamente mostrar que na pior das hipóteses, ou seja, na hipótese mais custosa, o seguro de crédito ainda é muito favorável para o segurado, para o cliente. Ou seja, numa operação de exportação, você paga 2% do valor que você vendeu, para você ter um processo de cobrança, um processo de pagamento de indenização, caso aquele cliente fora do país não lhe pague ou não faça o pagamento da fatura, é um valor muito pequeno, é um valor irrisório, é um valor que realmente tem que estar na conta do empresário, tem que estar na conta das empresas para que o seguro de crédito faça parte cada dia mais ele faça parte do dia a dia das empresas para justamente proteger as empresas. A gente fala muito na Coface que as empresas têm seguro de tudo, então tem seguro de patrimonial, tem seguro de frota, tem seguro de carro, tem seguro do maquinário, e aí tem seguro de vida, e aí quando ela vende o produto e bota o boleto na mão de um terceiro, que ela não tem gestão alguma desse pagamento ou não, ela fica descoberta. Então, o seguro de crédito ele faz muito sentido, independente das variáveis que eu comentei anteriormente, de ganhos laterais que você pode ter, ou de proeficiência lateral que você pode ter com o apólice seguro, mas no simples intuito da proteção e dessa parte de cobrança e pagamento de indenização. Então, a gente falou do produto seguro de crédito, ele é o último serviço, a proteção, né? Então tem 4 serviços. A apólice seguro de crédito, ele tem a análise de crédito, ele tem o monitoramento, ele tem a cobrança e o último serviço é a proteção. Só que os outros 3 serviços, eles são super importantes, eles vêm junto desse pacote, vamos chamar assim um pacote completo. Mas a empresa que ela não quiser comprar a proteção, mas ela quiser comprar e contratar esse serviço, esse know-how e o conhecimento aí da Coface, ela consegue contratar sem comprar o seguro, sem contratar a proteção? Consegue sim, Felipe. A Coface, ela teve a sua fundação aí em 1946 na França, e ela está desde 1997 no Brasil. E durante esse período de tempo aí,
ela identificou as necessidades do cliente. Então, é muito importante você escutar o cliente, ver a experiência do cliente e entender a necessidade. Então, as informações de seguro de crédito, elas não são informações de birô de crédito. Então, isso tem que ter uma separação muito importante. E também ela não tem uma informação de rating. Eu vou só classificar aquela empresa. Ela tem uma informação detalhada no risco de pagamento ou no comportamento de pagamento daquele cliente, daquele setor, daquele país, por exemplo. Então, a gente identificou que algumas empresas, elas realmente não querem fazer a contratação da proteção, do seguro, porque às vezes acreditam que é uma empresa muito grande para quebrar, mas eu quero ter o monitoramento para ver se eu tenho alguma informação adicional antecipada de mercado, onde eu mesmo fazendo a gestão do meu seguro, fazendo meu autosseguro ou fazendo a gestão da minha carteira, eu possa limitar uma venda ali, ou diminuir a venda, ou vender até mais para aquela empresa. Então, a gente identificou essa necessidade latente dos clientes, não só no Brasil, mas no mundo, aí nas 200 operações que a Coface tem pelo mundo, e separou os módulos, né? Então, como você posicionou muito bem no início da pergunta, existe aí módulos de seguro. Então, você tem informação, que faz parte da análise e monitoramento, você tem a parte de seguros, que é a parte securitária, então que a gente faz a cobertura dos seguros, você tem a parte da cobrança, por exemplo. Então, esses módulos podem ser contratados, sim, de forma independente. Então, existe a parte de análise e monitoramento, que você pode contratar, especificamente, sem ter que contratar uma pólice de seguro de crédito. Tem a parte de cobrança, então às vezes você tem uma dívida que é no México, que é na China, ou que é na Austrália, e aí você não tem essa expertise, ou você não tem um departamento de cobrança, ou você não tem um departamento jurídico que é tão forte para realizar essa cobrança, e aí você pode contratar sim a Coface em módulos para fazer essa operação. É um produto que tem um viés tão importante dentro da Coface, entendendo a necessidade do cliente, que hoje ele tem aí quase 12% da participação na Coface Global, ou seja, você tem 12% de informações, então de Business Information, que a gente classifica aqui, dentro da Coface, e 88% de seguros. Então, é um produto muito bom, são produtos bons que a gente utiliza na parte de seguros, mas que podem ser, estão sendo comercializados individualmente, tendo em vista a Coface pensar no cliente aí e atender a necessidade de mercado do cliente. Então, existe sim. Temos uma equipe específica também de pós-venda, então não é um produto que a gente vende e também a gente não dá a mão para o cliente. Todo produto que a Coface comercializa, ele tem uma equipe de pós-venda, onde ele faz o contato com essa equipe de pós-venda e tira o melhor proveito possível dos produtos que a gente tem. Não só as equipes de pós-venda, mas tem os economistas que ficam à disposição dos clientes, tem os risk underwriters, que são as pessoas que tomam o crédito ou que analisam o comportamento de pagamento daquelas empresas com base no risco, ou seja, se eu analisar de forma incorreta, eu também vou perder. Então, eu analiso de forma diferente de um bureau de crédito, de uma agência de rating. Então, objetivamente, respondendo a pergunta, sim, e está em plena expansão. Ricardo, muito obrigado pela participação, pelo bate-papo, por esclarecer. Eu não tenho dúvida que vai ajudar muito nossos clientes, não só no entendimento do produto, mas também em despertar essa curiosidade de talvez conhecer o produto, fazer uma cotação e entender como que pode encaixar no dia a dia da empresa. E você gostaria de deixar mais algum recado aqui para os nossos clientes? Então, Felipe, eu agradeço o convite, a gente tem uma parceria muito bacana com a Luciana, então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho também, então fico muito feliz de compartilhar, porque o seguro de crédito é um produto que eu acredito muito, eu acredito ele, inclusive, acredito no seguro de crédito como um impacto social muito positivo quando uma empresa tem o seu recebível segurado e quando aquela empresa sofre uma inadimplência e ela tem aquela proteção. Então, eu acredito muito no seguro de crédito, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando. O que eu sempre digo para os prospects aí, para os corretores, façam a consulta, consultem, o seguro de crédito é uma cotação de seguro, façam a consulta, entendam um pouco mais do seguro, verifiquem se existe a possibilidade
o seguro de crédito pode trazer um prazo máximo de crédito um pouco maior para o pagamento dos seus compradores, isso pode fomentar positivamente seus compradores, isso pode ser uma ferramenta financeira importante, porque ambas as partes ganhem mais tempo para pagamento. Então, consultem, não deixem de consultar, consultem carteira inteira, consultem single buyer, consultem o seguro de crédito. A forma consultiva de venda do seguro de crédito vai trazer um benefício que eu garanto para vocês que não é só quantitativo, não é um investimento que você vai ter um retorno, você tem um retorno e num curto prazo de tempo. Então consultem. Então o pessoal da Luciana aí está à disposição para vocês fazendo essas consultas, e a gente aqui da Coface também fica à disposição de vocês para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento adicional. Então, mais uma vez, obrigado aí em meu nome e em nome da Coface pela oportunidade aí da gente trazer um pouco mais aí de informação sobre seguro de crédito.